aí, Elo Jovem! E aí, Rafael, tudo bom? Tudo ótimo, Cacá. É com grande alegria que estamos recebendo você aqui no nosso Elo Sunset, esse pôr do sol que preparamos aqui pra você. Deus preparou aqui pra você e tá tudo maravilhoso. E aí, o que é esse Elo Sunset, Rafael? Pra você que tá chegando agora na nossa transmissão, nós queremos lhe acolher, tá? Seja muito bem-vindo. E o Elo Sunset é essa jornada de crescimento pra você jovem que é membro do Kadosh. Mas se você não faz parte, fica tranquilo, tá? Aqui também tem lugar pra você e nessa tarde tem muita coisa especial, né, Cacá? E tem aquele comentário de sempre. Se você ainda não compartilhou este vídeo para mais um jovem, você está esperando o quê? Não espere não, pega esse link, compartilha com mais um jovem para estar aqui junto conosco e não esquece de deixar aquele like, né, Rafael? Olha, nós queremos ver aqui no chat a chamada dos rebanhos, tá? Então, coloca aqui no chat qual é o seu rebanho, tá? De onde você acompanha, de Salvador, a sede, o Rio, as embaixadas, sejam muito bem-vindas, tá? Nós queremos acolher cada uma de vocês. E eu acho que também não pode faltar a nossa chuva de like. Eu acho que não pode. Pode, produção, soltar a chuva de like? Solta a chuva de like aí, galera! Vamos acolher de novo, né? Eu acho que tem gente chegando agora nesse exato momento. Já deixa o seu comentário. Eu não perco esse Elo Sunset. Estamos aqui marcando presença, né, Rafael? Se você acabou de receber esse link, tá? Seja bem-vindo, tá? Fique com a gente porque a nossa tarde vai ser extraordinária na presença do Senhor, amém? E se você está nos acompanhando, não deixa de fazer aquele story e nos marcar no Instagram, @cckadosh, tá bom? Vai compartilhando, vai dando aquele like, vai postando, porque a tarde vai ser surpreendente, de muita experiência. Então tá só começando a nossa tarde, tá? Fica com a gente até o final para você não perder nada. E qual a sua expectativa para o dia de hoje? Qual a sua expectativa para o Elo Sunset? Deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ler tudinho para você, viu? Então vai aqui, eu quero uma palavra que defina a sua expectativa para o nosso Elo Sunset. Isso aí, faz aquele story, né? Marca @cckadosh, tá? Nos seus posts, pra saber quem tá assistindo, quem tá nos acompanhando, tá? Faz aí aquele history, marca a gente pra gente repostar, tá bom? Vai ter repost sim, então vai postando, vai pegando seu caderno, vai pro seu lugar secreto, porque tem muito crescimento aqui hoje, hein? Cacá, eu acho que a gente já pode chamar o nosso primeiro quadro. Vocês estão preparados? Quem tá ansioso, será? Eu já tô, eu quero ver o que é que vem por aí. Então vamos chamar? Vamos! E com vocês, o nosso Fala Jovem! Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu acolho com muita alegria cada um dos nossos convidados. Me chamo Alice e nesta tarde nós vamos ter um grande momento de crescimento, de amadurecimento da nossa mentalidade sobre a juventude, que é este tempo tão especial para cada um de nós. Eu sou o Gabriel e, como a Alice falou, é uma alegria muito grande para a gente estar aqui nessa tarde do Elo Sunset. Então você que está aí nos assistindo, né, vai chamando já o teu rebanho, convoca todo mundo. Sentiu falta de alguém? Já vai lá no grupo, né, chama geral para estar nessa tarde crescendo e acompanhando a gente nesse Elo Sunset. Então, Alice, eu acho que a gente pode apresentar os nossos convidados, né, dessa tarde. Com certeza. Peço que cada um de vocês se apresentem para que Sejam o nosso todos público muito bem-vindos. possa conhecer vocês. Boa tarde a todos, né, eu sou o Matheus Suami, eu faço parte da comunidade, eu sou membro do primeiro vínculo do caminho. E é uma grande alegria estar com todos vocês, né, nessa conversa e vamos juntos. Boa tarde, me chamo Andressa, sou discípula do Reino aqui na comunidade. Para mim é uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que muito o Senhor irá revelar para nós hoje. Boa tarde, me chamo Gustavo, eu sou membro do Rebanho Berit e hoje eu estou muito entusiasmado para tudo que vai acontecer aqui hoje. E espero que vocês aproveitem bastante. Boa tarde, eu me chamo Caroline, faço parte do primeiro vínculo do caminho da comunidade e sou pastora de rebanho também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, nesta tarde, nós vamos trabalhar um tema muito específico, que é liberte o seu coração. Liberte o seu coração de todas as amarras que muitas vezes nos fazem paralisar diante deste amadurecimento que é próprio do jovem. Liberte o seu coração das vezes em que nós não sabemos para qual caminho seguir. Liberte o seu coração dos
os erros e falhas que nos distanciam de Jesus. É disso que nós vamos tratar desta tarde, de posicionamento, de amadurecimento de vida, e nós convidamos a você a estar conosco para crescer cada vez mais nesta programação, não é mesmo, Gabriel? É sim, né? E como a Alice falava, falar de um coração livre é falar de relacionamentos santificados, é falar de legado. E a gente vai trilhar esse caminho e falar sobre tudo isso nessa tarde, né? Que você que está nos assistindo pode já ir pensando, pode já meditando, né? Você, o que falta para que o seu coração seja livre, né? Para que falta, que você precisa se desprender para ter essa liberdade no seu coração, né, Alice? E se você está se perguntando o que nós vamos fazer nesta tarde, a nossa dinâmica vai ser muito interessante. Explicando aqui para os nossos convidados, vocês vão se dirigir a esta caixinha preta que está centralizada aqui nesta mesa. E dentro dela vão ter algumas perguntas. E de acordo com estas perguntas, nós vamos trilhando este caminho de descoberta sobre este tema. E aí eu já quero perguntar quem vai ser o primeiro a vir aqui na nossa caixinha. Alguém? Eu vou. Lê aí pra gente, Andressa, qual a pergunta que tem aí. Qual a relação da geração de hoje com a geração dos jovens do futuro? Então, falar sobre geração, automaticamente nós falamos sobre legado. E esse tema é muito interessante porque nos traz a nossa responsabilidade, né, enquanto jovens, de estarmos atentos qual é a geração que nós estamos vivendo, para bem vivê-la e para não nos deixarmos sugar por ela, né? Para buscarmos realmente o caminho sadio do reino de Deus que o Senhor deseja para nós, né? Então, a relação do jovem de hoje, da geração de hoje para os do futuro, é justamente o que eu vou fazer no meu hoje para que os jovens do futuro possam ser alcançados através do que eu semeei no hoje. Porque muitas vezes a gente acha que porque a gente é jovem, a gente não pode dar respostas concretas para a geração futura. Mas lá em Salmo 144 diz que uma geração apregou a outras gerações. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade enquanto jovens é estarmos sempre atentos e disponíveis a tudo aquilo que o Evangelho nos dá, né? Porque o próprio Jesus, né, que viveu a sua juventude com radicalidade, com alegria, com amor, que deu tudo, né? Então é porque a partir dele nós também podemos ofertar a nossa vida, o nosso coração, fazer a diferença na juventude. É isso. Amém. E quando a Andressa falava, né, eu lembrava muito do termo filosófico, né, que usam para o legado, que é a responsabilidade intergeracional. A nossa geração de hoje precisa ter responsabilidade com a geração de amanhã, porque talvez se a nossa geração está estagnada, se a nossa geração ainda não toca o manifesto concreto da presença do Senhor, é porque a geração passada, a geração que nos antecedeu, talvez não tenha dado um testemunho concreto de santidade, o testemunho que nós tanto necessitamos de referência. O jovem é esta pessoa que necessita de referência, que necessita crescer cada vez mais na medida em que vê outras pessoas se posicionando. Então, falar de legado é falar de uma visão que eu preciso ter na próxima geração. É falar de que eu não me preocupo apenas com o que eu estou vivendo no hoje, mas me preocupar com os santos do amanhã. E os santos do amanhã, eles são responsabilidade minha, são responsabilidade sua e de cada um de nós, não é verdade? É sim, e é interessante, Alice, porque essa questão de você se preocupar com o amanhã, né, com o que você vai deixar, eu diria que não é uma característica muito forte do jovem de hoje, né, porque o jovem atual, ele quer apenas viver o seu momento, né, viver a sua vida, ter as suas experiências, né, e se preocupar com essa felicidade pessoal dele, né, sou eu e eu. Né, a minha felicidade é o que eu vou construir para a minha vida, é o emprego que eu vou querer para mim, né, e tudo esse egocentrismo, né. Então a gente acaba, é uma característica dessa geração, né, de não ter essa visão, como a Alice falava, geracional mesmo, né, de, ok, estamos aqui vivendo hoje, mas o que é que a gente vai deixar, né, para aqueles que virão, para aqueles que ainda vão chegar, né, o que é que a gente vai estar construindo a partir da nossa vida para que eles recebam, não é? Com certeza. E aí eu quero convidar o nosso segundo convidado, corajoso ou corajosa, para vir aqui na nossa caixinha buscar a segunda pergunta. Quem vai neste momento?
como construir em Jesus uma sólida maturidade emocional. Como construir em Jesus uma sólida maturidade emocional. Acredito muito que quando a gente entende o que vive, entende quem é a pessoa de Jesus na nossa vida, quando a gente coloca ele em primeiro lugar, a gente automaticamente pega muito para si uma responsabilidade daquilo que vive, daquilo que aprende com Jesus nesse relacionamento, né? Então, é normal, é natural uma pessoa que se relaciona com Deus, né, se relaciona com Jesus, ela se tornar madura, porque a gente acaba se tornando, né, a gente se torna parecido com Ele, né? Então, a maturidade emocional para saber viver todos os tempos, para saber esperar aquilo que Deus tem para minha vida, para saber deixar para trás muitas coisas. Então, através do relacionamento verdadeiro, né, de uma entrega verdadeira, um coração modificado, né, não apenas uma conversão, como é que eu posso dizer, uma conversão de visão, né, aparente, né, mas é uma conversão de coração mesmo, assim, com bastante entrega. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, o nosso passado realmente ficou para trás, né? Um homem novo nasceu e a partir dali a gente começa a amadurecer e a crescer, né? Então a gente até tem, assim, quando a gente inicia, né? A gente inicia, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei. Tudo é novidade, tudo é muito atraente, tudo é muito especial. Graças a Deus, é para ser assim mesmo. Mas à medida que vamos caminhando, que vamos tendo dificuldades, que até caímos, mas nos reerguemos, né? A gente precisa ter essa maturidade. Vamos crescendo e amadurecendo com Jesus, com a pessoa dele, né? Então é isso, eu acho. Amém. E quando a gente fala de maturidade emocional, a gente também pode pensar um pouco sobre o que é a imaturidade emocional. E eu creio que quando nós falamos de imaturidade, é quando nós falamos de alguém que está sempre buscando e depositando expectativas nas pessoas. Quando nós colocamos todas as nossas expectativas nas pessoas, nós nos frustramos. Porque as pessoas nunca vão conseguir corresponder àquilo que nós estamos esperando que elas façam, os posicionamentos que nós esperamos que elas tenham. Mas a verdadeira maturidade emocional, não é, Carol? É quando nós olhamos para Jesus como aquele que é o centro. Porque eu não espero mais do homem, do ser humano que é falho, do ser humano que não é perfeito, que ele supra as minhas expectativas. Mas eu coloco tudo isso em Jesus. Ele que é perfeito, ele que é o detentor de todo o poder, de toda a força, de toda a glória. Então, falar de maturidade emocional é falar de aprender com Jesus, como a Carol falava, e também falar de que ele precisa ser o centro. Não deixar que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estejam sempre pautadas nas pessoas que não vão conseguir nos corresponder, mas deixar que Jesus seja este que sacia este nosso interior que é tão sedento, não é mesmo? Isso. E até mesmo assim, né, quando a gente fala dessas questões, né, de amadurecimento, é muito importante a gente entender que muitas vezes isso vai ser um processo na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente clama por coragem, a gente clama por amadurecimento e a gente espera assim que vai aparecer um superpoder na gente, né? A gente vai já ser super maduro, nós já vamos ser super corajosos e na verdade isso vai exigir tempo, né? Isso vai exigir um amadurecimento, né? Porque o Senhor ele vai usar de momentos, né? O Senhor vai usar de vivências para que a gente possa crescer nisso. Muitas vezes a gente fica sentado esperando que venha um poder do céu assim, sobre a nossa vida e na verdade o Senhor vai usar desses momentos para fazer com que a gente cresça. Então é muito importante a gente saber disso, né? Que a gente precisa ter esse coração sincero, né? Como a Carol falava, e estar disposto a viver esse processo, né? Para que a gente possa ir crescendo em maturidade. E assim, né? A nossa geração, a gente falava sobre geração na pergunta passada, e é uma geração que lida muito com esses problemas emocionais, né? As doenças emocionais, essa questão de ansiedade. E também acredito que seja algo muito característica dessa geração de hoje, né? Devido aos problemas que foram surgindo, a questão do tempo mesmo, né? Que vai surgindo, enfim. E assim, quando a gente para pensar em Jesus, né? Ele também era homem. Ele era 100% homem, mas 100% Deus também. E ele também passou por questões que talvez até abalaram, né, ali o lado emocional, né? A gente lê que quando ele está, né,
Exatamente, no Getsemane, né, ele tá naquela agonia. Então, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, né? Então, ele também passou por momentos difíceis, né? Ele também teve as suas dificuldades, as suas limitações emocionais. Mas ele também nos garante, né? Coragem, eu venci o mundo. Né? Então, é saber, não é nem que isso vai deixar de existir, ou então que a gente vai ficar isento a passar por essas questões, é mais que com Jesus a gente vai saber lidar de uma forma muito melhor, né? Muito mais segura, muito mais sólida. Exatamente como você estava falando, né? A humanidade de Jesus, ela trouxe essa certeza de que com ele nós podemos superar, né, os desafios, os obstáculos, porque nós iremos enfrentar, e a nossa sociedade hoje ela vive muito no piloto automático, né? Vive muito no fazer por fazer, numa performance diária, em metas que eu preciso cumprir, que acabam de uma certa forma inconscientemente gerando uma insatisfação pessoal, né, e não contribui para a nossa maturidade emocional. Mas quando a gente, como foi falado, né, quando a gente busca o Senhor, a gente vai crescendo não somente em serviços, não, a gente vai crescendo por inteiro, né? O Senhor, ele é aquele que vem nos curar, nos libertar, nos restaurar por inteiro. Então, as minhas feridas emocionais, elas têm hoje um lugar certo para que eu possa depositar, né? Que é no coração de Jesus, que é na misericórdia de Deus, né? Então, a humanidade de Jesus, né? Eu creio muito nisso, né? Trouxe para nós essa certeza de que com Ele nós venceremos. Ainda falando sobre esse tema, a gente, como você falou, Gabriel, tem essa questão da ansiedade, de muitos e muitos problemas mentais que a gente sofre, e eu acho que a gente procura no psicólogo errado. A gente deve sempre procurar Deus. E uma vez eu conversando contigo, eu falei que para mim Jesus hoje é uma necessidade. Se eu não tiver Jesus, é como se faltasse realmente um pedaço, que ele é o cara de que na hora do desafio, na hora do que eu tiver abalado, que eu tiver aflito, é ele que vai desafogar, é a minha válvula de escape para sempre. E quanto mais eu buscar esse Jesus, quanto mais eu buscar saciar essa sede, eu só vou conseguir evoluir e ter um psicológico muito mais atrelado a ele. Então, para mim, essa necessidade que vai fazer a gente evoluir, você de casa também evoluir e fazer com que todos na comunidade tenham uma vida em Deus. Amém, amém. E só para finalizar esse tema, né? Quando a gente fala de uma maturidade emocional, a gente não tá falando que nós não vamos sentir emoções. Que quando nós estamos diante de Deus, as nossas emoções são cessadas. Pelo contrário, nós nos emocionamos muito, mas nos emocionamos ordenadamente. Porque as nossas emoções estão diante de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos conhece por inteiro. E é assim que nós vamos amadurecendo. Amém? Então agora eu quero perguntar quem vai ser o próximo a tirar a nossa pergunta aqui na caixinha. Bora lá. Bora lá para nossa pergunta. O futuro é uma construção. Qual a importância do nosso presente e passado? É muito importante, né, quando a gente fala dessa questão de presente, de saber que nós só temos hoje, não é mesmo? Nós só temos hoje para nos decidir. E quando a gente fala dessa questão, né, é muito importante, a gente falava de geração, né, no começo, é importante nós entendermos que a nossa geração é uma geração que precisa cuidar do outro. Né? Nossa geração é uma geração que precisa ser decidida, né? Porque a palavra diz que o Senhor, ele é o bom pastor. Né? E nós precisamos ter no nosso coração esse desejo, né, de que no hoje eu me decido, né, a cuidar e a viver o meu discipulado. Assim, muitas vezes nós caímos, né, na face de pensar somente em mim, né, como nós falávamos nessa questão do ego, né? Mas é importante que nós entendemos que o tempo todo o Senhor está liberando propósitos sobre a gente. A gente precisa liberar profundidade, né? A gente precisa liberar profundidade naquilo que o Senhor está falando. Então, no hoje, é necessário nós nos decidirmos, né, para que os outros amanhã eles sejam alcançados. Né? Chega de nós ficarmos somente na superficialidade da mente, né? Na superficialidade do amor de Deus, né? Mas o Senhor hoje ele pede isso pra gente, né? No hoje, que a gente se aprofunde, porque Ele libera propósitos sobre a gente, né? Ele libera planos sobre a gente. É muito necessário que a gente dê esse passo, né? Dê esse mergulho, né? Nessa profundidade, né? Nesses propósitos. Amém, amém.
e o Suami falava, né, sobre a necessidade de nós usarmos o hoje, que é o nosso presente, né? E olha só, para você que está nos acompanhando, o presente, ele é uma escolha. Nós vivemos o hoje e cada momento, a cada minuto, nós temos um grande poder, que é o poder de escolher. Tudo na nossa vida, em todas as áreas, nós vamos ter o poder de escolha. Então você pode escolher, e é essa escolha, e é este poder que você tem no presente que vai refletir o seu amanhã. O nosso futuro, ele é construído agora. Então, se nós queremos ser uma juventude santa, se nós queremos ser um povo radicalmente voltado para o Senhor, nós precisamos nos decidir no hoje. Porque se nós não nos posicionarmos na santidade no dia de hoje, o amanhã ele vai ser igual. Se nós não mudarmos no hoje, o nosso futuro não vai ser frutífero, porque nós não estamos plantando no agora. Então, perceba muito esta realidade, que o presente, o momento que nós vivemos agora, é um presente de escolha. Você tem este poder de escolher, e que cada um de nós possamos todos os dias, a cada manhã, escolher por Jesus, escolher por aquele que nos amou primeiro. Quando a gente fala de passado, né, a gente pode até olhar o passado como algo muito ruim, né? E depende do que você viveu, ele de fato pode ser ruim. Mas muitas vezes temos que voltar ao passado e recordar de onde nós estávamos, né? De onde Deus me tirou, quem eu era antes de eu encontrar, né? Ter esse encontro com o amor verdadeiro, para que possa fazer sentido o que eu vivo hoje, né? Então, a gente pode olhar o passado com, eu vivi isso, eu fiz isso, eu caí naquele momento. Então, hoje eu já não caio mais, né? Hoje eu já sei o que fazer diferente. E, como a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente planta agora, né, como realmente uma semente, né? A gente vai ver o que a gente está fazendo de diferente, né? Que a gente já fez algum dia. A gente está fazendo diferente hoje, daqui a muito tempo, né? Gerações e legados, né? A gente não... O serviço para o reino não é somente para nós, né? Não é para mim, mas é para quem vai vir, né? E o que nós estamos fazendo para que outras pessoas venham a conhecer esse amor verdadeiro. Então, acredito que a gente deve olhar para o passado com um carinho, mas um carinho de que eu não volto mais para lá, né? Eu não quero mais voltar para lá. Hoje é agora que eu construo a minha vida, né? A vida nova que Deus me deu. Amém. É um lugar de aprendizado, né? Muita gente usa o passado como esse fator determinante para que a pessoa vive no hoje, mas não, é um lugar de aprendizado, como a Carol falou, né? Que a gente olha, que a gente contempla, mas para ver de onde Deus ele nos tirou, né? Não para que isso defina o que a gente está vivendo a partir de hoje. E a Alice falava sobre essa questão do poder de escolha, né? E a gente aqui vive, tem essa vida comunitária, né? Você que está nos assistindo também tem essa vida comunitária, seja no vínculo que for. Você pode fazer parte de rebanho, então ser membro do caminho, eu não sei. Mas você tem essa vida comunitária. E a gente está inserido, né? Tá dentro dessa vida comunitária, vai ser sempre esse sair do pensar no eu para o nós, né? Sempre essa vida coletiva em que a gente pensa não no que vai ser melhor para mim, mas no que é melhor para todos, né? Literalmente do eu para o nós, né? Isso faz muito parte do que a gente estava comentando, que quando a gente tem esse entendimento, tem essa mentalidade, é que a gente passa a entender melhor o que eu escolho hoje, o que eu vivo hoje, que vai gerar para quem vai ficar, né? Para quem vai vir depois, né? O que eu vou construir através da minha vida para quem vai chegar depois, né? Isso é muito fruto, como eu falava, dessa vida comunitária, de pensar não no eu, mas no nós, não é isso? Com certeza. E quando a Carol falava, tocava muito meu coração, né? Da gente pensar no nosso passado. E eu lembrava, Carol, também do passado daqueles que vieram antes de nós. Porque se nós estamos nos posicionando hoje para a geração de amanhã, nós também podemos olhar para a geração que veio antes de nós e aprender com eles. Porque muitos erraram antes de nós, mas nós não precisamos cometer os mesmos erros. Muitos acertaram e a gente pode aprender com cada um deles. Então, olhar para o nosso passado é olhar para a nossa vida, mas também para as gerações que nos antecederam e pensar, poxa, onde foi que eles erraram? Onde foi que eles acertaram? Porque isso pode ser fecundo na minha vida. E aí a gente tira a vida dos santos, a vida de Jesus,
que foi este Deus encarnado que nos ensinou tantas coisas. A gente pode olhar para a vida de outras pessoas, o passado de outras pessoas e aprender com isso. Seja nas partes boas, né, onde cada um deles acertaram, onde eu desejo que seja fecundo na minha vida, mas também onde eles erraram, para que eu não caia no mesmo erro, não é verdade? E aí, já dando continuidade, eu quero perguntar quem vai ser o próximo a tirar aqui na nossa caixinha de perguntas. O que você entende por relacionamentos santificados? Na minha visão, um relacionamento santificado, independente de ser com a pessoa com quem eu quero ter um futuro, com a pessoa que eu estou convivendo de momento e tudo, é um relacionamento que eu preciso basear tudo antes, no que Jesus me ensinou. Ou seja, eu vou conversar com a Carol, tô aqui conversando com a Carol, eu mal tenho intimidade com ela, mas eu vejo, mas o que é que ela quer, o que é que ela queria ouvir, o que é que Jesus quer que eu passe pra ela. Eu vou dar um testemunho pra vocês. Esses dias eu tava trabalhando e aí eu falei com a senhorinha que ela tinha me perguntado, tinha me pedido as informações. Eu falei, nossa, você tá muito bonito com esse vestido hoje. E ela ficou muito alegre, muito alegre. E aí imagina se alguém tivesse chamado ela pro kadosh naquele dia e ela tava na dúvida, aí à noite ela, aquele menino disse que eu tava muito bonita, só por causa disso eu vou. E aí de repente muda a vida dela e tudo. É mais ou menos por aí que eu entendo o relacionamento santificado. É olhar pro próximo e me ver nele. É olhar pro próximo e ver que Jesus, se estivesse aqui no meu lugar, desceu, fez essa substituição, ele ia fazer desse jeito, ele ia fazer por onde essa pessoa tivesse um sorriso estampado de orelha a orelha. E é por aí que você olhe pro próximo como você queria que o próximo olhasse pra você. Com certeza. E assim, falar de relacionamento santificado, como o Gustavo falava, é falar de empatia, né? É olhar para o outro e ver Jesus ali. E ver que este outro, ele é digno de todo o meu amor, de toda a minha dedicação, de toda a minha oferta. Se nós nos ofertamos, se nós damos o nosso sim, é pelo outro. Mas falar também de relacionamento santificado é deixar que Jesus esteja na centralidade de todas as nossas relações. Sejam elas as relações com a nossa família, se eu estou em um relacionamento com outra pessoa, e Jesus precisa ser o centro. Com os meus amigos, Jesus precisa ser o centro. Em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos deixar que Jesus esteja nesta centralidade. Porque muitas vezes a gente tende a se relacionar com o outro da forma que nós queremos. E é por isso que muitas vezes não se concretizam relacionamentos santos. É por isso que muitas vezes não se concretizam famílias santas, amizades santas, porque a gente acha que Jesus deve estar em algumas áreas, mas não em todas. Mas a verdade é que todas as nossas relações precisam estar ali, manifestas, o poder de Jesus e a vontade dele. A vontade dele de como eu devo me portar com o outro. A vontade dele de como eu preciso tratar o outro. De como eu preciso preservar o outro. Tudo isso precisa estar na nossa visão sobre relacionamento santificado, não é verdade? Total. E assim, né? Jesus, ele não veio para abolir a lei, né? Ele veio para cumpri-la. Então, quando Jesus fala, né? Os antigos falavam olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Nós vivemos numa sociedade em que o amor é como se ele fosse algo somente para mim, somente o meu amor, né? Isso é muito perigoso, porque quando eu fecho a minha vida em um casulo, né, de só eu recebo, né, só eu posso receber esse amor e eu não transbordo, mas eu transbordo só o que eu tenho de pior dentro de mim, eu vou esquecendo realmente do sentido do evangelho, né? Porque se realmente a gente for somente pela nossa carne, somente pelo que nós queremos, nós cairemos num buraco sem fim, né? Porque a nossa carne, como diz a palavra, o coração é enganoso. Né? Então, eu creio muito que esse relacionamento santificado é eu estar sempre atenta se a minha carne está sendo maior do que a minha vivência no Espírito. Né? Porque o Senhor ele deseja nos santificar, Ele deseja nos purificar, Ele deseja colocar ordem onde está desordenado. Né?
Então, aí você pode pensar, Andressa, mas é impossível viver um relacionamento assim, né? E na verdade não. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós vivemos no Espírito Santo, nós vamos percebendo que Ele mesmo vai nos concedendo aquilo que é bom, aquilo que é louvável, seus frutos, mansidão, paciência. Então, relacionamento santificado é viver do Espírito, né? Para a minha vida é isso, é viver no Espírito e do Espírito, porque por nós mesmos nós não conseguimos, né? Mas pela graça, pela misericórdia, pela amizade com Deus, o Senhor nos concede esta graça de não vivermos segundo os conselhos mundanos, né? Segundo aquilo do olho por olho e dente por dente, né? Porque infelizmente a gente ainda vê muito isso. Mas a gente se resguarda e busca escutar realmente do que o céu tem para nós, né, em relação ao relacionamento. Amém. E assim, eu falava anteriormente dessa vida comunitária que a gente vive, né? E a gente dentro dessa vida comunitária, uma coisa que a gente não tem como fugir é justamente de relacionamentos, né? Esse relacionamento interpessoal com pessoas. Né? A gente não pode fugir disso porque a gente vai estar lidando constantemente com pessoas, né? Isso é ser comunidade. E como o Gustavo falava, é santificar nos pequenos detalhes, né? Assim, é no mínimo, em cada coisa, no mínimo possível, a gente ir santificando, né? E como isso gera impacto na vida do outro, né? Na vida dos que estão lá fora, nos pequenos detalhes. E só um comentário assim, bem breve, né? É muito importante a gente saber também que a santidade, ela não é um conceito que é distante da gente, né? A gente compreende que a santidade, ela transforma o nosso coração. E quando a gente, através disso, né, a gente vai compreendendo o quão a nossa vida é preciosa, né? E a gente que já foi, né, que já teve as nossas experiências, as nossas vivências, a gente sabe como a gente deseja que os outros eles também sintam que eles são preciosos, né? Eles são preciosos para aquele que os ama, né? Para Jesus. E é muito importante a gente ter isso no nosso coração, né? Da centralidade das coisas, como a Alice falava, né? Que a santidade, ela é comigo, né? Eu vivo para a santidade, né? Os outros precisam conhecer a santidade. E em todas as áreas da minha vida, o Senhor ele vai querer que eu transforme, né? Que vai né, me colocar em momentos em que eu vou precisar crescer. Né? Eu acredito muito nesses relacionamentos que fazem a gente crescer, né? Porque tem um centro a santidade, né? Que transforma todas as coisas. E o que eu ia falar, né, antes do Suamo, era que pra gente olhar para o outro como filho de Deus, né? Com a dignidade que o outro tem. Né? Então, no relacionamento qualquer que a gente tenha, olhar para o outro como uma criação de Deus. Foi Deus quem fez. Então não cabe a mim julgar, não cabe a mim perder a paciência, não cabe a mim tratar o outro de qualquer maneira, realmente santificando aquele crescimento, né? Aquela relação interpessoal com o outro, né? Porque através de um simples elogio, né, a gente traz a pessoa para mais próximo de nós, mais próximo de Deus. Assim como um julgamento na hora errada, né? Um julgamento que não cabia a nós, também pode levar o outro a um contra-testemunho, né? Então, levar o outro a, olha, você é filho de Deus, você é amado, Deus tem muito para a sua vida, a gente pode se relacionar aqui, olha, vamos ser amigos, né? Não através de mim que você vai ser santificado, mas através do relacionamento santo que nós vamos construir juntos. Então vamos lá, né? Nós vivemos em comunidade, sabemos como é isso, né? Levar o outro quando ele está caindo, né? Tá precisando de mim, vamos lá, vamos junto. Eu também não estou muito bem, mas vamos junto que a gente vai conseguir. Então acredito que seja isso também. Amém. Então a gente está finalizando o nosso quadro Fala Jovem aqui na programação do Elo Sunset. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês, né? Quero agradecer você que está assistindo. Continua com a gente porque ainda tem mais, né? E eu queria pedir para que os nossos convidados deixassem uma mensagem final para cada jovem que nos assiste, né? Com base no que a gente falou, nesse coração livre, né? Nessa questão do legado. Então, Suami, deixa uma mensagem para a gente. Bora lá. Para todos os jovens, né, que estão nos assistindo, eu desejo muito, né, eu oro muito a Deus que vocês sejam fortes, né, que vocês sejam corajosos no tempo de hoje, né, porque com certeza hoje o tempo ele é muito difícil, né, pra gente, mas que a gente tenha essa esperança, né, tenha essa esperança de esperar sempre no Senhor, né, porque Ele é a nossa fortaleza, né, é dele que vem o nosso socorrer, né, diante de tudo aquilo que a gente conversou hoje, né, que nós possamos crescer, né, estar abertos a tudo que foi falado, né, e pedir sempre ao Senhor essa fortaleza, essa força e essa coragem, né, para avançar para os melhores dias. Amém.
Carol. E pegando essa força, essa coragem, né, que o Swami depositou para vocês, sejam jovens relevantes, né? Sejam jovens que escolhem a santidade, que buscam a santidade com força e verdade. Porque é assim que a gente vai modificar a vida, né, a sociedade. E usem a juventude de vocês com aquilo que Deus depositou em vocês, que é alegria, felicidade, amor, né, o que é próprio do jovem. A inquietação do seu coração seja uma inquietação santa, para inquietar outros corações. Acho que é isso. Amém, gente. Recebe aí, viu isso? Andressa? O que eu queria deixar para vocês não tenham medo de se posicionar como jovens de Deus, né? Muitas vezes o medo ele é muito presente na nossa vida e acabamos ficando recuados, né, em nós mesmos por medo de revelarmos, não só revelarmos, mas nos posicionarmos de fato quem nós somos, a nossa identidade, né? Então eu digo para você, né, não deixe o medo ser maior do que a graça que você tem experimentado, né? Do que aquilo que você tem vivido, porque muitas vezes nós não avançamos, né? Nós não crescemos porque a gente deixa o medo fazer muito barulho, né? A gente precisa colocar o medo no modo mudo, né? Para que a gente possa crescer e avançar, né? Porque o mundo tem sede do posicionamento de vocês, tá certo? Do nosso posicionamento enquanto cristãos, né? Então vamos lá, né? Como diria aquela heroína da fé, né? Se jovens fizerem o que Deus quer, colocareis fogo no mundo, né? Fogo santo. É isso. Amém. A mensagem que eu queria passar é que saiba que você que está assistindo aí de casa, é muito importante que o seu sim vale a pena. Todo mundo que está aqui deu sim e está fazendo, eu tenho certeza que cada um já fez a diferença na vida de alguém. E saiba que para você que acha que o seu sim não vale a pena, que você é só mais um grão de areia nessa praia, saiba que grandes conquistas só são causadas por causa de pequenos atos. Então, seja forte e corajoso. Amém. Amém, amém. E eu também queria deixar aqui, né, a minha parcela de resposta aqui sobre este tema. E assim, eu quero dizer pra você, a nossa juventude precisa ser uma juventude profética. Nós precisamos ser os profetas que este tempo está esperando. E quando eu digo que nós precisamos ser profetas, eu estou falando que com a nossa vida nós precisamos manifestar esperança. Esperança de uma geração santa, esperança de um mundo transformado pelo Evangelho, pela cultura do reino, e o Senhor conta com cada um de nós. Que nós não recuemos, que nós não sejamos acovardados, porque até agora, nos tempos em que nós vivemos, talvez muitos tenham sido covardes, mas agora chegou a nossa vez, a vez de se posicionar, a vez de manifestar a verdade, de não recuar em momento algum, porque o Senhor conta conosco, com cada um de nós, e você é convidado para manifestar a verdade e a esperança na sua vida. Então nós finalizamos assim mais um Elo Sunset. Eu quero agradecer por você que ficou até aqui. Curta a nossa transmissão e fica conosco porque ainda não acabou. Tem muito mais, não é verdade? Uhul. Tchau! Estamos de volta com o nosso Elo Sunset. E é isso aí, nós acabamos de retornar de um painel incrível, tá? Onde nós ouvimos sobre assuntos importantes e relevantes para a nossa juventude. E que bacana, né, Cacá? A gente vê os nossos jovens, né, falando com tanta autoridade sobre esses temas tão importantes para nós, né? A gente enxerga a necessidade, a responsabilidade do jovem no reino de Deus, né? Neste mundo, esta geração, né? E que a gente fique atento, né? A essas mudanças constantes que a gente entra, mas com a mentalidade do reino que a gente tem que estar, né? E tudo aquilo que nós ouvimos aqui, né, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia enquanto jovens.
né? Nós ouvimos sobre legado, nós ouvimos sobre presente, sobre futuro, nós ouvimos sobre relacionamento santificado, né? Então são assuntos que são fundamentais para a nossa compreensão enquanto jovens cristãos, né? Enquanto jovens que estão na busca pela santidade. Teve uma parte que me tocou muito, que a Andressinha falou. O que eu estou fazendo no meu hoje, né? E essa pergunta fica para você. O que você está fazendo no seu hoje, enquanto jovem relevante para Cristo, né? Mesmo enquanto jovens, nós carregamos essa essência, né? E aquilo que nós fizemos hoje será fundamental para a geração do amanhã, né? Então, qual é o nosso legado? Qual é o legado que nós estamos construindo, né? Para que a geração futura possa tocar e desfrutar desse legado. E a gente, enquanto falava isso, né? A gente refletia bastante, né? O que eu estou deixando para essa geração? É importante a gente parar, se olhar o que eu estou deixando para essa geração e que a gente se analise constantemente, né? Enquanto jovem, o que eu vou deixar para essa geração? Que a gente tenha essa responsabilidade de construir a face de Cristo em mim. E que nós não, né, colocamos para dentro aquilo que nós devemos colocar para fora. A nossa ousadia, a nossa intrepidez. Como a Andressa falava, nós temos essa importância de deixar para a geração futura aquilo que nós fizemos no hoje, né? Então, o mundo ele clama por esse posicionamento do jovem, né? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos posicionamos será fundamental para a geração futura tocar. Imagina só uma ruma de jovem valente, que quer rasgar, que quer ir de encontro ao Senhor, igual como a mulher do fluxo de sangue. Se a gente for esse jovem que sai, que rasga tudo e vai ao encontro do Senhor, que sejamos esses jovens, né? E esse é o desejo de Deus, né? Como fala na palavra. Amém. O reino dos céus é dos violentos de coração. E é isso, né, Rafael? E é isso. Já nós voltamos. Nós queremos agora chamar para vocês as nossas entrevistas. É isso aí. Então fica aí com a gente que tem muito mais. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar, evangelizar mais um jovem para estar aqui conosco. E é isso. Fica aqui com o nosso Elo Sunset, nesse pôr do sol lindo, né? Já a gente volta. Boa tarde, Elo Sunset. É uma alegria estar com cada um de vocês nessa tarde. Olha, nós que acabamos de sair desse painel, nós falamos sobre muitas coisas, né? Abordamos muitas temáticas. Eu creio aí que o seu coração esteja fervendo com tudo aquilo que nós falamos aqui, que nós trouxemos, né? Que cada jovem colocou para que nós pudéssemos crescer nessa tarde. Tá, mas agora a gente vai dar continuidade ao nosso Elo Sunset. A nossa programação dessa tarde está recheada, como a gente já falou, né? Então fique com a gente, tá? Se você ainda não deu o seu like, dá aí o seu like, tá? Ainda dá tempo de chamar mais um, se inscreve no nosso canal e vamos com tudo, né não, Cacá? É isso aí, Rafael. E como o Rafa falou, meu povo, já sabe, né? Chama mais um, compartilha esse link para que a gente possa se agregar cada dia mais, né? E eu tenho outra coisa para falar. Muito obrigada por você estar aqui conosco e eu vou lhe dizer outra coisa. Fique porque tem muito mais. E agora, Rafa, o que é que a gente tem agora? Agora será o quê, hein? Então vamos para nosso próximo quadro, que é entrevistas, né? Mesmo, Cacá? É isso aí. Então, e aí, Rafa, deixa eu te falar, antes de começar, me explica um pouquinho o que é a entrevistas. Isso aí, ó. Então nós temos uma convidada super especial, tá? Eu tenho certeza que você vai amar conhecer ela. Tenho certeza que ela vai agregar muito na nossa conversa nessa tarde, tá? Ela tem muito a partilhar de suas experiências profissionais, de experiências da vida mesmo, né? Então tenho certeza que vai ser muito especial ter ela conosco nessa tarde. E fique aí ligado, tá? Que a nossa entrevista já vai iniciar. Vamos chamar ela, Cacá. Vamos lá! Então, Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso Elo Sunset, ao nosso momento de entrevistas, tá? É uma alegria ter você aqui conosco. Tenho certeza que você vai acrescentar muito para nós nessa tarde. Então, já queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é e o que você faz. Gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Cacá. Boa tarde. Oi, Érica, tudo bom, né? Kelly. É Kelly. Gente, eu escrevi Érica. É Kelly. Kelly. Vai para os erros de gravação. Como é que é? Olha, nossa. Eu vou falar de novo, né? Oi, Kelly. Oi, Cacá, boa tarde. Oi, Rafinha, prazer imenso estar aqui com vocês. Adorei o convite.
Para mim é uma honra participar desse quadro com vocês, principalmente que é para os jovens. Eu que sou, né, que trabalho com jovens, eu tenho a alma jovem. Deixa eu me apresentar. Eu sou Kelly Cristine, minha primeira formação é enfermagem, né, porque eu sempre quis a área da saúde, mas na cidade que eu morava, o único curso naquela época, em 96, porque eu terminei o ensino médio com 16 anos, ia fazer 17, só tinha enfermagem. Só que eu sempre gostei da nutrição, gostei do alimento, então eu olhava em livros, em revistas. E quando, no 4º semestre de enfermagem, eu fiz uma disciplina que era nutrição voltada para enfermagem, eu me apaixonei de vez pela nutrição, né? Mas, ao longo disso tudo, eu vim aqui para Fortaleza, porque minha base também, a minha base familiar é aqui, e no Acre, né? Vim para Fortaleza, transferi minha faculdade de enfermagem, terminei, mas ficou sempre aquela inquietude de ir atrás de fazer aquilo que eu realmente gostava, que era nutrição. Na época que eu fiz, só tinha só tinha uma faculdade, que era a UES, e aí depois a Unifor abriu. Eu tentei 2 anos entrar como graduada na UES, não consegui, né? Mas isso não me desestimulou em nada, porque quando a Unifor iniciou, eu entrei como graduada lá e, inclusive, recebi uma bolsa da Unifor, né? Então, assim, fiquei muito feliz. Eu já tinha feito uma pós-graduação, isso foi em 2003, 2004. A nutrição eu concluí em julho de 2008, né? E hoje, com muita honra, assim, eu sou professora de um EP, tá? De uma escola que é técnica profissionalizante, que para mim, assim, é muito gratificante. Eu recebo presente todo dia de poder estar com os jovens, de poder contribuir com o meu trabalho, de poder contribuir com a minha vivência, com a minha experiência, né? Porque o Rafael sabe que em sala de aula eu compartilho tudo, né, Rafa? Compartilho minhas experiências profissionais, compartilho minhas experiências pessoais mesmo. Eu sempre dizia que eu tinha filhos, né? Que, na verdade, os meus alunos são os meus filhos. E vê-los alçando voos, para mim, é o que hoje me deixa muito feliz. Assim, com muita honra e muito orgulho, eu sou professora de EP. Dou aula também para graduação e pós-graduação, certo? Que eu dou aula numa faculdade particular aqui em Fortaleza. E também, nos fins de semana, quando tem oportunidade, eu dou aula para pós-graduação. Então, esta sou eu. Sou mãe de uma bebê, quer dizer, bebê, porque não é mais bebê desse jeito, né? Uma criança de 6 anos, é uma menina, super serelepe, adoro, minha paixão. E Rafa tá rindo aí todo, porque ele não falou que você já foi professora dele, mas ele tá aí, o sorriso tanto da boca até o outro. Isso aí. Rafinha. Então, e já falando assim do Rafa, o Kelly, como é trabalhar com a juventude para ti? Como é essa experiência de trabalhar com a juventude? Para mim, Cacá, trabalhar com jovem, trabalhar com adolescente é como se eu fosse um deles eternamente, né? É como se eu fosse jovem para sempre. Eu tenho essa alma, assim, eu tenho 42 anos, certo? Eu não sei se é porque eu comecei muito nova a estudar, então já fiz uma faculdade, já fiz pós-graduação, fiz outra faculdade. Então, assim, eu com 42 anos, eu acho que eu tenho 30. Entendeu? Parece que eu não tenho a idade, porque eles me dão esse vigor. Quando eu sento e converso com eles, as minhas experiências profissionais, em sala de aula, as minhas experiências pessoais, e quando eles me contam a vivência deles de vida, para mim é como se eu crescesse junto com eles. Então, é muito prazeroso, né? Todos dizem, assim, que o adolescente não está trabalho. Não, eu já fui adolescente, eu sou do mesmo, né? Fui do mesmo jeito. Não é trabalho, é você saber ouvir. Eu acho que o jovem hoje precisa ser ouvido, né? Então, assim, eu acho que precisa ter o diálogo, né? Se em casa não tem o diálogo, sei lá, procura alguém que você confie, procura um amigo, procure um professor, procure uma igreja, alguém que você confie. Mas eu acho que o jovem hoje, ele precisa ser ouvido. E eu gosto de estar com os meus alunos justamente por isso, porque eu gosto de escutá-los. Quantas e quantas vezes a gente já não trocou experiências de vida, já não troquei experiências de vida com eles, da gente trocar realmente mensagens para eles ficarem melhores, né, se tornarem melhores. Então, eu acho que isso, para mim, é muito gratificante. Kelly, quando você falava isso, né, sobre o jovem ser ouvido, né, sobre ouvir o jovem, a gente também tem que despertar sobre o que ele está ouvindo, né? E aí a gente já volta para a base das referências, né? O que é que a juventude está tendo de referência hoje em dia, né?
Feliz daquele que tem uma referência como você, como uma professora que aconselha, que conversa, né, que mostra um novo mundo. E feliz do jovem que quer, né, ver estas referências, né? Isso. Mas falando dessa geração de hoje em dia, o que é que você enxerga da realidade da geração, né? O que é que você enxerga desse vigor jovem, né? O que é que os jovens estão ouvindo? O que é que eles estão enxergando? Sim, são jovens propositados? Sim, eu queria saber o que é que você enxerga, né, dessa juventude de hoje. Pronto. Uma diferença que eu vejo muito na época da minha adolescência para hoje é que o jovem, ele está, eu não sei se por conta do não ouvir, né? Ele está acuado e acomodado. Acomodado no que sentido, né? Tudo está na mão dele. Tudo, inclusive as informações que a gente pega, o celular está na palma da nossa mão, né? É fácil e rápido, né? Rápido, mas o grande problema disso, Cacá, é que também muitas vezes essas informações, elas são distorcidas dependendo da interpretação que você faz. E o que eu enxergo hoje, né, é muito a questão dessa acomodação dos jovens, por conta das informações que estão aí, muito fáceis. Rafael mesmo sabe que na nossa profissão, por exemplo, uma blogueira, vou puxar para mim, né? Para mim, para a gente. Uma blogueira de nutrição coloca lá que faz um cardápio e todo mundo segue aquela pessoa mesmo sem saber se está correto. Às vezes ela diz, olha, eu só tomo café, almoço e janto. E às vezes a gente sabe que uma refeição completa precisa ter 6, né? Dividido em 6 durante o dia. Então, assim, eu acho que falta isso. E uma outra coisa que atrapalha muito o jovem hoje também, sabe, Cacá, que eu vejo, que eu observo, é a intolerância. E eu falo intolerância em tudo. A intolerância de opiniões, a intolerância religiosa, a intolerância política. Hoje a gente sabe que se você não é A e você é B, Deus o livre, né? Então começa o conflito. Então, assim, o jovem, ele está acomodado, cheio de conflitos, mas eu sinto que falta um pouquinho de iniciativa para poder buscar realmente o que é correto para ele, né, naquele momento. Eu acho que a internet, né, as redes sociais, elas, claro, vêm para ajudar a gente, isso é óbvio, a gente não pode dizer que não, mas eu acho que ela atrapalha um pouquinho justamente nessa questão da acomodação, né? E eu acho que respeitar a opinião do outro é muito importante. E não a questão da intransigência, a questão das intolerâncias. A gente vê hoje em dia que tem intolerância religiosa, sexual, política, étnica, racial. Eu acho que você precisa ser ouvido, você precisa dar sua opinião, respeitar o outro, né? Para poder você ser respeitado e assim vice-versa. Eu acho que falta isso no jovem, sabe? Essa iniciativa de procurar realmente o que é certo. Tá tudo na mão dele, então ele tá acomodado, que ele não busca. Você tá entendendo? Quando ela falando sobre intolerância, né? A gente já lembra logo da internet, a era do cancelamento, né? Então, assim, não tá na minha opinião, você vai ser cancelado. Não é, Rafa? Não é desse jeito. Sim. A gente acaba sendo uma geração muito influenciada, né? E aí, como a Kelly falava, se alguém discorda daquilo que a gente pensa, né, a gente já vai cancelando e gerando essa cultura cada vez mais, né? Pronto. E é isso que eu sinto bastante. Às vezes, assim, a minha filha tem 6 anos, aí ela começou a gostar de uma banda, acho que vocês conhecem também, que é o Nine United. Vocês já ouviram falar, né? Ela adora, não sei o quê, mas eu não conhecia nenhuma música, certo? Nada. Não conhecia nada. Aí tinha horas que ela chegava assim, mas mamãe, tu não conhece? Eu digo, não, minha filha. Eu não... Aí eu fui buscar. Eu fui buscar. E muitas vezes as pessoas falam, você não conhece isso? Olha, semestre passado mesmo, eu dando aula pro 3º ano, que hoje é 3º ano, era 2º, hoje é 3º. Aí, professor, eu disse, gente, qual é a música do momento agora? Barões da Pisadinha. Eu, quem? Aí eles, Barões da Pisadinha. Professora, eu não acredito que a senhora não conhece, não. Aí eu fui pesquisar quem era Barões da Pisadinha, o que ele cantava. Aí eu, mas, por exemplo, já pensou se eu sou cancelada por não conhecer Barões da Pisadinha? E acontece muito isso, né? Sim. Realmente esse é o pensamento, né? O pensamento do cancelamento é esse, né? Né?
Ah, você não conhece não, então não vou mais te seguir, eu não olho mais para você, é desse jeito. Que hoje, assim, o comportamento das pessoas é, não vou mais te seguir. Um relacionamento, por exemplo, certo? O relacionamento hoje, como é que termina? Que eu acho um absurdo. A pessoa bloqueia a outra, pronto, acabou o relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá aqui, falou, eu vi uma reportagem semana passada, acho que no Jornal Povo, no Diário, não lembro, que uma pessoa conheceu a outra pela internet, ele era do Sul, ela era de São Paulo. Não sei se vocês viram, gente. Aí, isso eles passaram 2 anos se comunicando, ele saiu do Sul para poder encontrá-la em São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, a menina bloqueou ele. Ele ficou com 15 reais na carteira. Aí foi pedir ajuda para um policial para poder voltar para casa. Eu vi. Pois é. Eu disse, meu Deus, que absurdo. Olha o quanto a gente chegou, qual é o egoísmo que a gente chegou, olha a geração. Você faz a pessoa sair de um estado para o outro, chegar lá, bloqueia, ele não tem mais contato nenhum com você e acabou o relacionamento, gente. Né? Acho que é um pensamento até que dá medo. Não quero mais falar com você, bloqueio. Bloqueio de todas as redes sociais, pronto, eu não quero mais saber de você. Não é assim. É verdade, assim, a Kelly foi muito pontual quando ela trouxe pra gente que hoje, né, ela lidar com 2 tipos de jovens, né, o jovem do ensino médio e o jovem da faculdade, né, que cada qual vive uma fase diferente da vida, né, cada qual vive processos diferentes, realidade diferente, né, o que já perguntar pra Kelly é qual a maior diferença que ela enxerga hoje no jovem que está no ensino médio pro jovem que está na faculdade. A pandemia trouxe um novo olhar para a gente, né? Muitos não têm, a gente precisou desse meio virtual para poder se comunicar, para poder ministrar as aulas. Muitos não têm computador, né, gente? Muitos não têm uma internet bacana, mas mesmo muitos não tendo internet bacana, não tendo computador, não tendo mídia necessária, estava lá nas aulas, né? E ia e buscava. E, claro, é cansativo, essa questão online é cansativo. O professor também é, né? Mas o jovem da faculdade, Ave Maria, não quero mais saber disso não sei, sabe? Eu acho que ele busca mais conhecimento. Ele não espera chegar o conhecimento na mão dele, ele busca mais conhecimento. Eu acho que essa é a grande diferença. E deixa eu te perguntar, aproveitando, né, sobre a gente está falando sobre a diferença, né? Você acredita que o não saber a sua própria identidade, né? Você tardar com esse conhecimento pessoal de quem é você, né? O que eu busco, quais são as minhas escolhas, né? E até mesmo enfiar em goela abaixo que você tem que ser isso e ser aquilo, e as pessoas apontar o que você tem que ser. Isso, de alguma forma, confunde o jovem, né? Deixa ele tardando no seu propósito, nas coisas que ele quer. O que é que você enxerga sobre a identidade do jovem? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que hoje, às vezes quando você diz, não quero fazer isso, não, né? Você vai. Às vezes até o pai ou a mãe, né? Não sei, se espelha no filho. Assim, se eu não conseguir, mas meu filho vai conseguir. Às vezes você não escuta muito isso. Eu não pude ser advogado, mas meu filho vai ser. Às vezes o filho não gosta, não entende nada de lei, não gosta de direito de jeito nenhum, né? Então, assim, às vezes a escolha de uma profissão lá na frente demora por conta disso. O jovem, ele espera um pouquinho, né? Ou eu mesma. Terminei com 16 anos, terminei muito cedo, né? A única certeza que eu tinha era que eu queria algo na área da saúde. Aí fui fazer enfermagem, não me identifiquei. Sempre quis nutrição, eu fui buscar nutrição, mesmo depois de muito tempo, né? Porque formei na nutrição, na enfermagem em 2001, na nutrição em 2008. Mas fui buscar. Então, essa questão, às vezes, do pai se espelhar daquilo que ele não foi, espelhar no filho, acho que às vezes é prejudicial para a própria identidade do jovem, né? Eu não fui, mas meu filho vai ser. Às vezes o filho nem gosta daquilo que ele quer, que escolheu para ele, né? Kelly, e quando você falava, também me veio na cabeça aqui, que você estava falando também, quando você passa uma dieta nutricional toda escritinha, né? Aí eu tenho a formação, eu posso falar sobre isso, mas vem uma blogueira e diz o que é que você tem que fazer. As nossas influências também, né? Como a gente estava falando um pouco disso, também contam muito, também. Né? Nem é só na área familiar, né? Mas também muito, Rafa, sobre o foco, né? Sim, total. Né? Às vezes ele tem aquele foco, mas ele desvia por algum motivo, né? E aí vai seguir, infelizmente, coisas que não assim, que a gente sabe que não vai levar lá ao futuro, né?
Mas eu acho, gente, que o futuro do nosso país, o futuro da humanidade, da sociedade, está no jovem, né? Agora, assim, o que atrapalha muito, o que vem atrapalhando muito, é a acomodação desse jovem por conta das mídias e redes sociais muito disponíveis. Gente, tem criança que tem celular com 10 anos, né? Eu acho isso, assim, eu acho muito cedo para a criança que está em formação, muito cedo, né? Então, eu acho que é bom aproximar. Aqui em casa, a gente tem o hábito, gente, claro, todo mundo tem a sua vida, né? A gente tem o hábito de pelo menos uma refeição estarmos todos juntos, pelo menos uma, né? Justamente para poder conversar, para saber como é que estão as coisas, para saber como é que não tá. Porque eu sei que cada um tem a vida e é corrida demais, né? Hoje mesmo eu acordei, agora já são quase 5 horas da tarde, né? O dia passa assim que a gente não vê. Sim. Mas eu acho que precisa disso, eu acho que precisa desse diálogo, principalmente em casa. São muitas realidades diferentes, né? Quando a gente fala Não. É muito complicado a gente falar sobre isso, porque são realidades que, meu Deus do céu, se a gente for colocar cada um numa ponta de um lápis, a gente vai ficar louco. E aí eu fico imaginando a geração de amanhã, sabe? Os fragmentos de hoje que a gente vai encontrar amanhã. Então, assim, eu não saberia dizer, assim, o que daria certo hoje, sabe? Porque eu acredito que a gente tem um grande problema, sabe? Da educação, né? De uma geração arrogante, ignorante. Demais. Nossa, eu fico assim assustada, porque eu me coloco na geração de hoje em dia e é muito perigoso jovens sem informação. Com informação já é perigoso, imagine sem, sabe? Exato. Então, assim, é muito complicado, né? Sim, porque é aquela coisa, né? É aquilo que nós fazemos no hoje vai preparar a geração do amanhã. É aquilo que nós executamos e nós deixamos como legado no hoje vai servir para que aqueles que virão possam desfrutar desse legado, né? Então, a gente se pergunta se a geração de hoje ela se encontra assim, como é que vai estar, né, a geração dos nossos filhos, enfim, dos nossos netos, né? Como é que vai estar a juventude, né, nessa época, né, nesse contexto. Exato. E eu acho também que as crianças, né, são criadas num ambiente hoje mais egocêntricos, mais egoístas, sabe? Do não compartilhar com o outro. Às vezes eu sinto isso, né? Eu tô assistindo muito as aulas da Yasmin, que eu tenho que acompanhar, né? Então eu vejo isso nas crianças, nos amiguinhos dela, aquela coisa egoísta, egocêntrica. Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu acho que não deve ser por aí, né? Acho que não deve ser assim. E o mundo, gente, eu tô passada assim que a gente tá comentando, porque o mundo tá assim, né? Você falando assim das crianças, mas se a gente for ver os jovens, os adolescentes, você que tem experiência na faculdade, as pessoas elas estão, o propósito hoje em dia é o primeiro lugar, né? Ninguém quer buscar o seu lugar, né? Mas é o primeiro lugar, eu quero buscar o seu, mas não é assim, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua referência, né? Então, assim, eu acredito que esse negócio de coisas imediatas, a gente precisa fazer agora, né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande para resolver hoje, para amanhã, né? E hoje a gente já tem problema de ontem. Né? De ontem, exato. De ontem, né? Então, assim, é muito louco a gente falar da geração passada, da geração hoje, da geração de amanhã, né? E assim, Kelly, o que fazer, pelo amor de Deus? Socorro! Eu acho, Cacá e Rafa, que o que fazer? A gente fica se perguntando, né? Eu fico, meu Deus, às vezes eu me pego pensando, qual é o futuro que eu vou deixar para minha filha, gente? Se eu tô vendo que é totalmente diferente. Gente, eu fui jovem há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Jovem assim, né? De idade, porque eu permaneço jovem ainda me sinto assim. Sim. Então, qual é o futuro que eu vou deixar para eles? Eu não sei te responder essa pergunta com propriedade, sabe, Cacá? Mas eu acredito que conversa e educação. E não é a educação da escola, não, é a educação dentro de casa mesmo, sabe? Eu acho que eu vou pegar o exemplo da pandemia. Infelizmente, nós hoje estamos na situação que nós estamos, né, por conta do comportamento das pessoas. E
infelizmente, mais ainda, por conta do comportamento dos jovens, né? É como se não tivesse amor ao próximo. Por que eu digo por conta do comportamento dos jovens? As festinhas clandestinas. Meu Deus, sim. Certo? Os encontros, o ir, pegar, trazer para dentro de casa, comigo não vai acontecer nada, mas é aquela coisa de, meu Deus, comigo não vai acontecer, mas com a minha mãe pode acontecer, com meu pai, com meu avô, com minha avó, com meu irmão. É como se não tivesse amanhã, né? Não tem amanhã, não. Não tivesse. Tá vivendo, foi pra festa, veio para casa, tá tudo bem, tá tudo normal. E eu acho que a gente precisa primeiro mudar o nosso comportamento para poder a gente mudar a sociedade no futuro. Eu acho que começa por aí. Se os jovens forem ouvidos, e assim, ouvidos informações que sejam realmente, né, que tragam algum tipo de conteúdo, porque a gente sabe que tem muita coisa aí que a gente precisa, né, excluir. Mas se tiver essa questão do comportamento, se a gente mudar o comportamento, a gente consegue. Eu tenho certeza que a gente consegue. Mas quando eu vejo os jovens se comportando por isso que eu faço essa pergunta. Quando eu vejo os jovens se comportando dessa maneira, eu fico, qual é o futuro que eu vou deixar para minha filha? É isso que eu fico me perguntando. E assim, quando aquele falando de futuro, né, eu pensando que talvez a grande incógnita hoje na vida do jovem seja a respeito do futuro, né, do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Aí entra a questão aquilo que ele tem como sonhos, quanto propósitos de vida, né? E acredito que essa realidade seja ainda mais presente na vida do jovem do ensino médio, né? Quando ele está ali saindo, então quando ele se depara de uma escola da realidade profissional, né? De saber se vai conseguir conciliar o mercado de trabalho com a faculdade. Então essa questão do futuro talvez seja o que faça com que os jovens hoje carreguem muitos fardos, né? Fardos de emoções, fardos de... Isso. Que acabam, alguma hora, né? Rafael. Né? Então, atrapalhando em alguma área da sua vida. Isso, concordo. Né? Hoje, eu estava, antes da gente entrar, eu estava vendo as redes sociais e tudo aí tinha assim, pandemia, o que fazer com o estresse, com o esgotamento? Estamos todos esgotados, né, gente? Todos, emocionalmente. São notícias que a gente não queria escutar na TV todo dia. São coisas que a gente precisa lutar para ter mais. Todo dia que eu ligo o jornal, eu já fico, meu Deus, qual vai ser a notícia ruim da vez? Porque a gente não busca nenhuma notícia boa. A gente busca uma notícia ruim. Na hora que eu abro minhas redes sociais, eu digo, meu Deus, qual vai ser a notícia de agora? Então, a gente está estressado, a gente está cansado. E a gente tem que buscar coisas que refrigerem a nossa alma, né? Que tragam, assim, conforto para nossa alma. Isso é importante. Muito importante. Sim, olha, eu queria dizer que o nossa entrevista está chegando ao final. Né? Já sim! Começou agora! Olha, foi tão boa que voou, né? A gente conversando aqui, dialogando, né? E acabou sendo muito agradável, o tempo voou, a gente nem percebeu, né? Mas eu tenho certeza que para você que está assistindo a nossa programação, eu tenho certeza que foi de muito rico esse momento. Né, tenho certeza que daquilo que a Kelly trouxe aqui enquanto experiência tem poder para somar na sua vida, né, tem poder para gerar conhecimento na sua vida. Tá? Eu queria dizer para você ficar conosco, tá bom? A nossa programação ela vai continuar nessa tarde, então tem muita coisa ainda para vir no nosso Elo Sunset, tá? Então fica na programação, fica com a gente, tá? E antes de me despedir da Kelly, né, eu queria só pedir que ela deixasse uma mensagem, né, para os jovens estão assistindo essa programação, mensagem de motivação e de esperança. Gente, olha, eu agradeço demais ter participado com vocês desse momento. Pode me chamar para outros, viu, Rafael? Tenho o maior prazer e maior orgulho, viu, Cacá? Eu quero. E assim, a mensagem que eu deixo para vocês de motivação, né, de vida mesmo, de experiência de vida não desista dos seus sonhos. Ah, mas isso parece meio clichê, né? É muito batido, Kelly. Não, mas é isso, não desista. Vocês já pensaram, se eu tivesse desistido de ser nutricionista, de ter ido cursar o curso, fazer a faculdade de nutrição, eu não estaria aqui dando entrevista para vocês, eu não teria conhecido o Rafael, hoje eu não teria conhecido a Cacá, não é isso? Então, assim, busquem, não desistam. Vocês vão ter a primeira queda, levantem. Vão ter a segunda, levantem. Quantas forem necessário até vocês obterem sucesso. E eu falo para vocês aquilo que eu falo sempre para os meninos.
Gente, voem, vão atrás dos sonhos de vocês. Então, vão buscar o sonho e realize os sonhos de vocês para poder a gente ter e vocês terem felicidade em tudo que vocês forem fazer. Façam aquilo que gostam. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Quer falar alguma coisa, Cacá? Eu quero. Eu quero agradecer a Kelly. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a você que está nos assistindo até agora, né? Então, é o que o Rafael falou, que eu queria falar. Fica conosco, porque tem muito mais, né? E complementando um pouquinho a mensagem da Kelly, tenham foco, né? Porque não adianta sonhar e não ter foco, né? Fé, Então, viu, gente? Que fé. É essencial, né? E que os sonhos de Deus também sejam os nossos sonhos, né? E que a gente vá em frente sempre, né? Com os olhos fixos em Jesus, que aí a gente vai conseguir mais ainda, né? Então é isso. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Elo Sunset, mas ainda não acabou, não é isso, Rafa? Isso aí, o Elo Sunset continua. Tá, fica com a gente e até mais. Até. Beijo. Tchau, galera. Tchau. Voltamos com o nosso Elo Sunset. Ó, e pra não perder tempo, já pega aí a tua palavra, né, Cacá? Pegou a tua já? Eu já peguei a minha, e se eu fosse você, eu já ia pegar a sua. Isso aí, porque agora nós temos um momento fundamental, tá? Que é um momento de palavra. Então, fique atento, porque Deus quer falar ao seu coração e Deus quer impactar o seu coração através dessa palavra de poder. Que nosso coração esteja dócil, né, pra esse momento. Então, com vocês, no Elo Sunset, momento palavra. Boa tarde. Se você não me conhece, eu me chamo Alice e estou aqui para nós tratarmos de um tema muito importante. O tema que nós vamos tratar nesta tarde é Liberte o seu coração. Mais uma vez, o tema que nós vamos tratar é Liberte o seu coração. E eu te convido desde já a nós abrirmos no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Por favor, abram em Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Vai dizer o seguinte: não digas por que motivo os tempos passados eram melhores que os de agora, pois não é a sabedoria que te inspira esta pergunta. E vendo esta passagem, ela tocava muito o meu coração, porque quantas vezes nós olhamos para a nossa infância, nós que somos jovens, e nos perguntamos por que motivo este tempo passou, porque as coisas não são tão fáceis como naquela época. E eu quero dizer para você que as dificuldades do tempo específico que nós vivemos são dificuldades que nos fazem amadurecer. E é este amadurecimento que nós precisamos focar nesta palavra. Porque talvez o nosso coração ele esteja tão preso em amarras, talvez o nosso coração ele ainda esteja tão preso às dependências do passado. E hoje eu te convido a viver um processo de libertação, onde nós deixamos que o nosso coração seja tomado pela presença de Jesus, que vem fazer com que todas as coisas sejam alinhadas na nossa vida. Esta palavra vem falar: não digas porque os tempos passados eram mais fáceis do que os de agora, porque não é a sabedoria que inspira este questionamento. E eu digo para você, às vezes nós também olhamos para as gerações passadas e nos perguntamos: poxa, por que a geração passada foi mais fácil para ela? Porque os enfrentamentos dela não foram tão pertinentes quanto os que eu vivo hoje. Mas é no hoje que o Senhor nos chama a nos posicionar. Porque se nós fomos inseridos neste tempo, não foi por acaso. Se nós vivemos este tempo de tanto imediatismo, se nós vivemos este tempo de tanta turbulência, este tempo de modernidade onde as coisas são tão líquidas, não é por acaso. É porque o Senhor conta com o nosso posicionamento, é porque o Senhor conta com a verdade que precisa ser manifestada através do nosso testemunho. Então você, jovem, não olhe para trás se perguntando por que antes era mais fácil, porque para os que vieram antes de mim foi mais fácil, porque no agora talvez não seja tão fácil assim. E sempre quando eu estou refletindo sobre isso, eu não gosto de dizer que as coisas são difíceis. Eu digo assim: as coisas não estão tão fáceis. E é verdade, existem enfrentamentos que a nossa geração
geração passa. Mas não se paralise diante dos enfrentamentos, porque o Senhor te chama a viver tempos não tão fáceis, para que o teu testemunho possa impactar uma sociedade, para que nós possamos manifestar nessa sociedade onde talvez as coisas estejam tão fluidas, que as coisas estejam tão sem concretização, que é possível viver a verdade com felicidade, de um jovem que não se prende ao que ficou para trás, aos que vieram antes, mas que deseja viver o presente com ousadia, com relevância. Nós somos uma juventude profética e você é convidado a manifestar isso através da sua vida. E já passando para frente, nós vamos entender que o nosso emocional, ele sofre algumas feridas. O nosso emocional pode sofrer as feridas da dependência. E aí eu fico sempre me perguntando o que os outros estão pensando, o que a minha família está achando do que eu estou vivendo, o que os meus amigos estão pensando. Mas esta é a hora onde nós vamos quebrar toda dependência emocional, porque o nosso emocional, ele precisa ser liberto. É diante de Jesus que nós temos a totalidade, é diante de Jesus que nós podemos ser plenamente livres na vontade dele, que é perfeita para cada um de nós. E outra ferida que o nosso emocional também sente muitas vezes é a ferida da desordem. Quando eu muitas vezes não sei viver relacionamentos santificados, quando eu não sei me portar como filho de Deus. E nós talvez deixemos que a nossa mentalidade seja levada para os impulsos que são próprios da juventude. Porque você que é jovem, você sabe, nós temos muitos impulsos, nós temos muitos anseios no nosso coração, mas o Senhor deseja que tudo seja alinhado. Porque o Senhor é um Deus de ordem. E quando nós estamos diante dele, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo é alinhado diante dele. Que nós não deixemos que a nossa vida seja dependiosa dos impulsos que muitas vezes nós sentimos, porque há muito mais do que simplesmente animais racionais. Nós somos filhos e herdeiros do reino dos céus. Nós somos herdeiros e nós temos um espírito. Não é apenas a carne que precisa ditar quem nós somos, mas a verdadeira liberdade é quando o nosso espírito é manifestado. É quando nós entendemos que não são apenas os impulsos carnais que nos guiam, mas é a verdade do evangelho que precisa ser fundamento de tudo aquilo que eu vivo. Então, para finalizar essa palavra de hoje, eu quero dizer para você: liberte-se. Liberte-se de todas as dependências que pode haver no seu emocional. Não deixe que a sociedade dite quem você é. Não deixe que esta modernidade que nos cerca faça de você uma pessoa líquida, mas seja um jovem posicionado e profético, que manifeste a esperança de uma juventude que não se conforma com o que é passageiro, mas que antecipa desde já a eternidade. Este é o chamado para cada um de nós, e eu conto com você para tomar posse desta verdade. Amém? Foi um prazer estar com cada um de vocês. Tchau, tchau. Olha, Rafael, pra mim, a experiência do Elo Sunset foi inexplicável. E pra ti? Olha, Cacá, foi sem palavras. Eu tenho certeza que nessa tarde a nossa juventude fez muito barulho e com certeza estremeceu a plataforma do YouTube, viu? E se a juventude estremeceu é porque a gente está em movimento. E o reino de Deus é o quê, Rafael? É um reino de movimento. E é isso aí. E mesmo em meio à pandemia, nós queremos continuar obedientes ao Senhor que nos chama a nos posicionar enquanto jovens cristãos, jovens de fé. E que a gente tenha essa ousadia, né, de ser jovem verdadeiramente. Como fala lá em 1 Timóteo, né? Não te menospreze por ser jovem, não é isso, Rafael? E é isso aí. Infelizmente, o nosso Elo Sunset fica por aqui. E se você não compartilhou esse link pra ninguém hoje, compartilha, chama mais um, deixa aquele like e não esquece. Esteja aqui conosco, né? E vamos em frente. É isso aí. Tchau, gente!